Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse que é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento aqui no canal da DBOCM. E hoje eu vou responder mais uma dúvida de alunos, tá? Uma dúvida bem interessante, que acredito que possa ser uma dúvida aí no seu ambiente de trabalho, que isso pode acontecer com você. E aí eu quero deixar aqui algumas dicas, alguns direcionamentos do que pode ser, como que você pode resolver esse tipo de dúvida para que você consiga levar a sua carreira para o próximo nível. Se está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Vamos lá, pessoal. Teve um aluno que postou aqui na nossa comunidade, tá? Um erro específico na hora de clonar um PDB, tá? A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse erro e quais são as possíveis causas desse erro e como você pode ter uma orientação aí para poder resolver de forma definitiva, beleza? Primeira coisa, né? O erro que eu estou falando é o erro hora-04031, tá? Onde ele não consegue alocar uma quantidade de bytes aí na shared memory, tá? Então, um erro que foi postado recentemente na nossa comunidade de alunos, que a gente vai estar auxiliando e respondendo aqui, beleza? Primeira coisa, né? Tá muito claro que é um erro de memória, tá? Então, ele não está conseguindo alocar a memória. Eu queria trazer algumas alternativas aqui para que você consiga resolver isso de forma definitiva, tá? Embaixo do seu erro lá, eu vou até colocar aqui, ó, foi um erro do Rodrigo Dias, tá? Embaixo do erro do Rodrigo, lá na nossa comunidade de alunos, eu vou colocar aqui algumas notas da Oracle em si, tá? A respeito desse problema, para que você consiga já fazer algumas validações em cima das possibilidades que eu vou estar falando aqui, tá? Dentro desse vídeo, tá? Então, como sempre, os alunos, eles bebem água limpa, eles têm acesso a informações privilegiadas e o material completo aí que a gente está trazendo para vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal. A primeira opção que eu tenho para esse tipo de erro, tá? É a questão de verificar o tamanho aí do gerenciamento de memória, né? O tamanho da SGA, tá? Então, lembrando que quando a gente fala em SGA, a gente tem alguns conceitos importantes que devem ser lembrados aí, né? A SGA ela pode ser configurada de diversas formas, né? De forma com gerenciamento de memória automática, com memory target, por exemplo, gerenciando SGA e PGA, tá? Você pode gerenciar a SGA de forma automática e a PGA, por exemplo, de forma automática ou manual, ou você pode gerenciar a SGA de forma manual, que não é nem tão recomendado, a não ser que seja um caso bem específico, onde você precise customizar, tá? Então, essas são as possibilidades. Primeira coisa, verificar se realmente aquela instância que você tem ali na arquitetura multitenant, lembrando que quando a gente está falando de PDB, a gente está falando de multitenant, verificar se ele realmente está tendo um consumo de memória excessivo, né? Provavelmente, se você estiver utilizando aí várias instâncias Oracle, uma delas pode dar esse tipo de erro de não estar conseguindo aí utilizar mais a parte de memória, tá? Então, verifica a questão de dimensionamento das suas instâncias. Quantas instâncias você tem? Quanto de memória você tem no seu servidor de banco de dados? Realmente a memória está sendo bem alocada? Ele está sobrecarregado na área de memória? Está fazendo swap? Não está? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, sendo uma das possibilidades para você poder resolver esse problema, tá? Outra coisa é que quando a gente está falando de PDBs, tá? A gente precisa entender que nós temos alguns parâmetros que podem ser alterados a nível de instância e de container, né, de container database, tá? E existem alguns parâmetros que você pode alterar a nível de PDB, tá? Então, pode ser que você tenha, por exemplo, alterado os parâmetros shared pool size ou SGA min size dentro do seu PDB de origem que você está clonando, tá? E automaticamente, quando você vai, por exemplo, clonar um pluggable database, ele vai estar utilizando essas informações. Então, verifique se você não configurou esses parâmetros a nível de PDB, tá? E esses parâmetros são parâmetros aí, por exemplo, a SGA, lembrando que ele é um parâmetro que ele é recomendado utilizar a nível de container, tá? Então, a Oracle recomenda você setar a nível de PDB level, por exemplo, o SGA target, se você tiver uma necessidade. Mas alterar o shared pool size, o SGA min size, isso aí seria nível de instância, tá? Então, é mais um ponto que poderia ser a solução desse tipo de problema, tá? Outra questão é
você literalmente ter a sua SGA com o SGA size, né, com tamanho incorreto, tá? Então, você pode ter um incorrect SGA size. E o que seria isso, né? Você, muitas vezes, gerar um perfile a partir daquela instância. Então, faz um create perfile from SPerfile, você vai gerar um arquivo TXT para verificar os parâmetros, e lá você pode verificar se, por exemplo, o SGA ele não está configurado de forma errada, com algum tamanho equivocado, com algum tamanho muito pequeno, com algum tamanho muito grande, com algum caractere específico que não está sendo reconhecido com tamanho incorreto, tá? Então, verifique também a questão do SGA size, se ele está de forma correta. Então, recomendo também que você crie um perfile para poder validar essa questão, tá? Mas essas são algumas possibilidades. Mas de cara, a gente já consegue verificar que está relacionado a uma coisa de memória. Então, verifique todos esses aspectos. Memória do servidor, quantidade de instâncias, como que está configurado dentro da instância, gere um perfile para poder verificar, verifique também a nível de PDB level, se você não configurou algum parâmetro de memória ali diretamente para um PDB, onde isso não deveria estar configurado, que provavelmente em cima desses pontos aqui que eu citei, são as possíveis causas para que você consiga resolver, de fato, esse problema na hora de duplicar um pluggable database. Então, quando você está clonando um PDB, você já tem um PDB-A e você vai criar um PDB-B a partir do PDB-A. E aí, provavelmente, você está dando esse problema por conta desse tipo de situação. E em muitos cenários, você vai precisar alocar mais memória, você vai precisar ajustar algum tipo de parâmetro para poder reconhecer. Mas entender os conceitos são elementos fundamentais para que você consiga resolver esse tipo de problema, beleza? Isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje, é uma dúvida de um aluno. Vou estar colocando alguns docs adicionais para que você consiga validar lá na nossa comunidade de alunos, e lá a gente consegue continuar a nossa discussão, entendendo se você conseguiu resolver a partir dessas dicas que eu estou te passando por aqui agora. Beleza? Se você está gostando aqui do nosso canal, se inscreva, abre as notificações, fique ligados, porque todas as semanas está saindo vídeos novos no canal da DBOSM. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Então assine a DBOSM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Agora eu vou tirar as dúvidas dos nossos alunos que estão aqui na nossa sessão via Zoom. Então, estou terminando a live por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!